Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos começar, né? Já 20 horas, vamos dar início à nossa noite de estudos, né? Convidando a todos para fazermos uma prece, para podermos nos preparar intimamente, acalmando o nosso interior, mentalizando Jesus, nos envolvendo com a sua irradiação, com a sua luz que nos envolve a todos, num grande abraço carinhoso, terno, a equipe espiritual em torno de nós também, promovendo barreiras magnéticas para nos protegerem, um círculo de amor, de paz, de luz, nos intuindo para que nós tenhamos condição de compreender dos ensinos da noite, de assimilá-los em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, através dessa sintonia positiva com a espiritualidade. Senhor Jesus, nós pedimos em benefício de todos os lares, que a tua doce presença possa adentrar os ambientes, perfumando-os com o perfume do Evangelho. Que todos os companheiros de casa, todos que estão nos ouvindo neste momento, assistindo, todos que estão no plano material e também no plano espiritual. Que todos que estejam necessitando de ajuda, estejam angustiados, deprimidos, alienados mesmo, revoltados, todos que estejam doloridos, cansados, desanimados, possam sentir um novo alento, possam encontrar respostas, possam clarear seus pensamentos, tornar mais leves os seus dias com os conceitos espíritas, cristãos. E que a luz do teu amor envolva todos os nomes que estão sendo colocados neste momento na área de texto. Que todos sejam abençoados, que todos os problemas sejam equacionados, conforme o merecimento de cada qual, conforme a necessidade e a possibilidade de cada qual. Confiamos em Ti e sabemos, Senhor, que estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Toda noite a gente está aqui, de segunda a sexta, a gente está sempre aqui estudando, né? O Espiritismo. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Eu falo de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas e de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? E você está convidado a participar conosco, todos os dias, se desejar, né? Nós vamos hoje, né, dar sequência ao estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, 32º dia de estudo desta obra, né? Nós já estamos na segunda parte, que é Momentos de Consciência, que eram originalmente dois livros, né, que foram juntados aí para um lançamento mais moderno, né, unindo esses dois livros, né, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. Nós já estamos no Momentos de Consciência, capítulo 2. E nós já estamos na metade do capítulo, né? Então, vamos dar sequência a esse capítulo 2, Conhecimento e Consciência. Lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar, todos podem questionar, podem acrescentar e a gente vai tentando interagir com vocês aí pela área de texto, tá? Então vamos lá, o último parágrafo no que nós analisamos é este aqui, ó. À medida que são apreendidos os seus profundos significados, desvestem-se das fórmulas desnecessárias
e passam à posição ética de comportamento em relação à vida, a si mesmo e ao próximo. Inclusive aqui estava até errado, isso aqui estava revestem-se das fórmulas desnecessárias, né? O PDF estava errado, né? Aí quando eu estava preparando hoje o estudo, aí eu vi, né? E, fui procurar no original, no livro lá, e estava desvestem-se, né? Eu tinha interpretado esse parágrafo dessa forma mesmo, né? Mas estava escrito errado, né? Então, à medida que são aprendidos os seus profundos significados, desvestem-se das fórmulas desnecessárias e passam à posição ética de comportamento em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, né? O conceito de Deus, conceito de imortalidade, conceito de auxílio, né? De a busca do bem para nós e para os outros, né? Em que todo o conhecimento que é trazido do plano superior tem como base essa realidade, né? E que vai devagarzinho desvestindo, conforme a gente vai entendendo esse significado profundo dessas crenças, todas elas que nos impulsionam para o alto, né? Porque o futuro pertence ao espírito, né? O nosso futuro pertence ao espírito, porque é o nosso caminho. Não tem outro caminho de evolução senão o caminho espiritual, né? A Terra não vai ser o nosso grande objetivo. A Terra é a passagem, é a passagem. Nós vamos tentar evoluir ao máximo aqui na Terra, mas ela é apenas um estágio para nós, né? E todas as nossas crenças, elas estão caminhando no sentido da espiritualidade, né? E à medida que a gente vai entendendo a essência dessas crenças, a gente vai se desvestindo dos apetrechos desnecessários, das fórmulas desnecessárias. E passa a ser apenas um bem proceder, aquilo que é o mais saudável, aquilo que é o mais equilibrado, aquilo que é o que produz resultados melhores para a nossa evolução. É isso que vai permanecendo, né? Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. São essas fórmulas desnecessárias, são rituais desnecessários, são apetrechos desnecessários. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Não tem por onde, né? E vai ficar apenas a essência, né? A essência da, da, da vida, né? A essência da verdade que nos propulsiona para o alto, tá? A Mariângela, é tão bom quando nos damos conta disso. Sim, Mariângela, porque a gente tira pesos, tira coisas inúteis da nossa vida. A gente vai tirando pesos desnecessários, né? Vai tirando pesos, porque tudo que é apetrecho desnecessário, né, ou rituais desnecessários, aquilo pesa na nossa vida, pesa no nosso psiquismo e nos atrasa, na verdade, né? Porque é gasto de energia à toa, né? Diante da verdade pura e cristalina, diante do realmente necessário, diante do essencial, né? Que é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, baseando, né, o conceito de imortalidade, né? Então, são conceitos essenciais, né, que fazem a gente economizar muita energia, né? Aí continuando aqui, né? Eles permitem uma plena integração da criatura com seu Criador, consigo mesma e com outro ser, sem cuja identificação a felicidade se lhe torna impossível, né? À medida que a gente vai se integrando com a essência da vida e das pessoas, né? Esses conceitos realmente verdadeiros, né? Como a gente falava, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, mesmo a reencarnação, né? A comunicação com os espíritos, no caso, né? Que nós acreditamos dentro do espiritismo, né? Então são conceitos basilares que vão nos fazendo entender como é que a vida se conecta, né? Como é que uns nos conectamos aos outros, né? Como é que tudo se conecta, na verdade? A gente começa a enxergar
a conexão de tudo, a integração da criatura com o Criador, com o próximo, né? E sem esse sentimento de integração e esse conceito de integração, a felicidade real se torna impossível para nós. A felicidade real, que é diferente do prazer, da experiência do prazer, né? A felicidade real, ela se torna impossível para nós, sem essa identificação com Deus, sem identificação com o próximo, sem identificação conosco mesmo, né? Essa integração, né? Com o conjunto todo, a felicidade real se torna impossível, né? Agora, com essa integração, a felicidade se torna viável, né? Quando nós nos conectamos a nós mesmos, ao nosso eu profundo, ao nosso eu verdadeiro, né? Ao eu divino, o reino dos céus está em vós. O reino de Deus está em vós, não é? Quer dizer, sem essa conexão com o reino de Deus em nós, se torna impossível a felicidade, a real felicidade, né? Devido a uma busca utópica, né? Quando a gente não faz essa integração, não é? Ok. A Cássia Leide colocou, mas esses ensinamentos não deveriam ser privilegiados para todos, com o objetivo de proporcionar uma melhor evolução? Então, veja bem, nós estamos em rede mundial aqui. Nós estamos na internet, todo dia, não é? Nós estamos aqui estudando. Você quer algo mais? Você quer algo mais acessível que isso? Né? Onde qualquer pessoa com um celularzinho hoje pode ver lá, tchum, clicar. Entendeu? Então, agora, nós não temos o poder de fazer escolhas pelas pessoas. Se elas vão entrar no estudo ou se elas vão apertar outro botão de outra coisa, né? Se elas vão preferir, então, esse é o limite do nosso trabalho, né? É o limite que cada um elege para si mesmo. Aí é a busca de cada um. Seria ótimo se o planeta inteiro buscasse conceitos espiritualizantes, conceitos elevados, conceitos de fraternidade, né? Seria ótimo. Nós atingimos aqui o planeta todo que quiser se conectar, nesse momento aqui, em qualquer lugar do planeta que tenha internet, você pode se conectar. E mais, né? Em lugares do plano espiritual também, nós não temos uma dimensão, mas como eu estava falando para vocês, é transmitido também para regiões específicas do plano espiritual. Regiões de sofrimento, onde eles podem acompanhar os estudos, onde ele pode refletir, quem quiser também, né? Então é uma busca individual, né? A gente gostaria que as pessoas procurassem, mas o problema é que muita gente não quer procurar, muita gente não quer, não gosta, não se identifica, né? E aí nós não temos como apressar o rio corre por si, nós não temos como acelerar o rio, né? Entendeu? Então nós temos que compreender essas limitações e fazer a nossa parte, porque acessível a todo mundo está. E não só o nosso estudo aqui, né? Quantos estudos estão acessíveis às pessoas? Né? Quantas pessoas estão estudando outros livros, outros horários, ou até ao mesmo tempo, né? Então, muita coisa está sendo feita, né? Mas nós não temos como apertar o botão pelos outros, né? Certo? Então é uma busca individual, é um despertar individual, né? Intransferível, não tem como a gente fazer pelos outros, né?
Ninguém é realmente feliz a sós, diz a Joana aqui. Ninguém é realmente feliz a sós. O exílio voluntário, a solidão, constituem método para a disciplina mental, moral e comportamental. Muitas vezes é uma escolha, mais ou menos consciente, dependendo do caso, ou uma contingência da existência, viver sozinho, em solidão, né? É, mas ela coloca, é um método para a disciplina mental, moral e comportamental. Não é o estado normal da criatura. É um momento, é um estágio, é um método de disciplina, né? Mental, moral e comportamental, né? É um remédio, né? Realizado, porém, o curso de domínio da vontade, quer dizer, quando você aproveitou já desse método, desse remédio, dessa oportunidade de disciplina, onde você aprende a valorizar certas coisas, aprende a conter impulsos, aprende a refletir melhor, até a sentir falta de algumas coisas, né? Realizado, porém, o curso de domínio da vontade, a sua aplicação no cotidiano, no relacionamento humano, dirá da sua eficácia e dos resultados do tentame. Né? Quer dizer, uma vez que você esteve submetido a esse aprendizado, às vezes um pouco doloroso para a pessoa, porque não é o que ela queria estar vivendo. Às vezes uma escolha que ela se impõe, mas que não deixa de ser também um aprendizado, uma disciplina que ela está se impondo. Ela percebe essa necessidade para ela. Mas depois, quando ela volta ao convívio, e sempre vai ter um momento que ela vai voltar ao convívio. Pode ser nessa encarnação, pode ser no plano espiritual, pode ser na próxima, mas em algum momento ela vai voltar ao convívio com as pessoas. E mesmo que seja nessa, ela vai testar, né, os exercícios que ela fez na solidão, porque ela vai ter que voltar de novo a conviver. Porque ninguém vive só para si durante a eternidade, vamos dizer assim. Pelo contrário, né, nós precisamos uns dos outros. E nós nos ajudamos, e cada vez mais, conforme mais a gente vai evoluindo, mais nós nos tornamos seres de convivência em grupos, de auxílio a pessoas, né? De trocas mútuas, cada vez mais. Por isso que o insulamento deve ser entendido apenas como um momento, às vezes uma necessidade, um exercício, uma disciplina, mas não como algo que vá permanecer. Por quê? Porque eu vou trabalhar certas necessidades. Às vezes até a pessoa se recolhe porque os conflitos na convivência estão sendo tão difíceis e às vezes eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que que na minha convivência está dando sempre errado? Por que que eu sempre acabo em confusão onde eu vou, nas instituições? Parece que as pessoas não gostam de mim, parece que eu não sei conviver direito. O que está acontecendo? Enquanto a pessoa não entende o que está acontecendo, às vezes ela precisa se retrair um pouco. Porque senão, se ela continua nesse ritmo, ela acaba queimando até possibilidades. Né? Acaba queimando possibilidades, acaba gastando possibilidades. Às vezes a gente precisa se retrair um pouco para fazer as reflexões necessárias. Às vezes fazer uma terapia, às vezes ler alguns livros, refletir, parar, tomar pé da situação. Não estou falando que tem que largar tudo, né? Eu estou dizendo que às vezes a gente precisa parar um pouco e refletir. Mas nós, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que voltar. É até uma modo de nos protegermos, né? Então a gente recolhe, né, para se proteger,
Porque o modo como a gente está convivendo não está produzindo bons resultados. A gente tem uma tendência a culpar os outros. Ah, porque não estão me compreendendo, porque não estão me aceitando, porque não estão me ajudando, porque não estão tendo compaixão de mim, porque não estão. Né? Então a gente tem uma tendência a querer colocar a culpa sempre nos outros. Mas aí quando a gente vai fazer as análises, né, as reflexões maduras, analisar de fato as coisas, né? Sem a emoção, né? Em que a gente se vitimiza muito, culpa os outros, ou se culpa, né? Mas analisar, puxa vida, eu tenho feito sempre assim, eu poderia fazer diferente, porque os resultados não estão sendo bons. Né? A Adair colocou parado e olhar para dentro e se refletir e encontrar as respostas, né? Exatamente. O que nos meus comportamentos não está sendo eficaz, não está sendo produtivo? O que que eu estou fazendo que não estou colhendo bons resultados? Né? É o mundo inteiro que está errado e só eu que estou certo, né? E ninguém gosta de mim? Ou eu que estou usando certos comportamentos, certo modo de fazer as coisas que não está alcançando o objetivo de criar uma boa relação, de criar um ambiente mais harmonioso, né? Então aí é a hora que a gente tem que parar, refletir, mudar. E aí mais uma hora a gente vai ter que voltar de novo, até para testar as mudanças que a gente fez. Após o período de solidão, a gente vai ter que testar, né? Então a gente vai ter que fazer o caminho de volta que fez a gente ficar solitário. Nós vamos ter que fazer o caminho de volta e enfrentar as etapas que fizeram a gente se afastar. Nós vamos ter que fazer o mesmo caminho, mas o caminho de volta. Só que tomando decisões diferentes, emitindo comportamentos diferentes, analisando as situações de forma diferente. Então aí a gente pode fazer o caminho de volta e voltar a uma convivência sadia, né? Na medida do possível, né? Tá, pessoal? Isso traz muito mais crescimento para a gente do que a gente simplesmente acusar todo mundo, achar que a vida não presta, que ninguém é confiável, que não vale a pena viver, que não, né? Tá tudo errado, que não sei o quê. Então, entrar nessa perspectiva acusadora, reclamadora, insatisfeita, isso aí não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum. Eu estou colhendo resultados. Eu tenho que analisar, os resultados não estão sendo bons. Ué, mas quem que está vivendo a minha vida? Não sou eu? Não sou eu que estou fazendo as minhas escolhas? Não sou eu que estou vivendo a minha existência? Sou eu que estou colhendo os resultados no meu viver. Eu posso mudar o meu viver e colher resultados diferentes? Isso é o que importa para a gente. Tá? Isso é o que importa. É o que vai fazer mudar. O poder está nas nossas mãos, né? No nosso entendimento, nas nossas escolhas, tá? O quanto antes a gente perceber isso, melhor, né? Melhor. Tem momentos da gente ficar sozinho, tem momentos da gente se auto-encontrar, da gente silenciar, tem momentos da gente conviver, né? É. Então, é quando a gente vai para o teste de novo, né? Experiência não testada é adorno que não merece confiança. Tá vendo, ó? Experiência, experiência não testada, você fica lá só no teórico, né? Você se afasta, mas uma hora vai ter que voltar a testar as mudanças que está empreendendo, né? Experiência não testada é adorno que não merece confiança. Conhecimento não aplicado é informação que ignora a finalidade, né? Então, o espiritismo, né? O conhecimento que a gente está buscando aqui, está encontrando, né, na literatura espírita. Qual que é o nosso campo de teste? É a vida, são as pessoas, é a família.
O nosso problema não é com porta, com cadeira, com mesa. Eventualmente pode dar problema uma coisa ou outra, né? Mas o nosso maior problema é com o ser humano. Não é com chuveiro, com, né? Não são com os objetos. Nosso maior problema, nosso grande problema é com o ser humano. E é ali que está também as grandes soluções, porque é justamente convivendo, testando os nossos conceitos, testando os nossos comportamentos. Não estou falando de testar os outros, eu estou falando de testar nós mesmos, né? De ver se está funcionando agora aquilo que eu estou tentando fazer diferente, estou tentando tratar os outros melhor, estou tentando ser mais compreensivo, estou tentando ser mais paciente, estou tentando silenciar um pouco mais, estou tentando me abrir um pouco mais, falar um pouco mais, né? Me envolver um pouco mais, participar um pouco mais, ajudar um pouco mais, né? Então a gente vai testando esses comportamentos, né? Criticar um pouco menos, reclamar um pouco menos, né? Desanimar menos, pensar mais positivo, né? Então são estratégias que a gente vai dosando, algumas coisas a gente vai tentando diminuir, outras a gente vai tentando aumentar, né? Ok, pessoal? Certo? Faz sentido? Né? Cada um percebendo as suas necessidades vai usando as suas estratégias aí, né? Para modular os seus comportamentos, né? Algumas coisas diminuir, outras aumentar. Cada um vai mexendo os botãozinhos aí. Ai, ai. Ô João Franco, a nossa mudança ajuda na mudança dos outros. Ajuda, ajuda sim. Nós temos impacto uns sobre os outros, né? Somos espelho uns para os outros, né? Então, quando a gente começa a melhorar, começa a ficar de bem com a gente, as pessoas começam a olhar admiradas, falam, puxa vida, o que está acontecendo? A pessoa está tão bem, eu quero ficar assim também. O que que ela tá fazendo? Onde é que ela está indo? O que que ela está lendo? O que que ela está estudando? Porque ela está ficando tão bem, né? Então as pessoas acabam querendo fazer aquilo que elas veem a pessoa que elas gostam fazer, a pessoa que elas admiram, a pessoa que elas estimam, que elas gostam, elas acabam fazendo o que essas pessoas estão fazendo para ficar bem, né? Então, realmente tem um impacto, né? Tanto positivo quanto negativo, né? A gente acaba irradiando, a gente acaba estimulando ou desestimulando as pessoas, né? Tá? O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontrem, né? Então, nós precisamos uns dos outros, nós somos seres gregários, né? O fato de nascermos dos seres mais frágeis que existem ao nascer é o ser humano. Certamente porque Deus quis que nós precisássemos, logo no início da vida, precisássemos do afeto, dos cuidados dos outros, para criar laços, vínculos de afetividade, de gratidão, de carinho, de educação, né? De auxílio no campo educacional. Tá? Então isso já vai sinalizando para a gente a enorme importância da convivência, né? Todo o desejo nosso de, né, pensamento de supremacia, de eu não preciso de ninguém, eu vou me estruturar para não precisar de ninguém, porque eu me basto, porque eu dou conta de tudo. Gente, isso é pura ilusão. É pura ilusão. É lógico que a gente não quer ser pesado aos outros. É lógico que é louvável a gente querer ter a nossa independência, a gente querer andar com as próprias pernas, isso tudo é louvável, né? Mas dentro de certos limites, né? Dentro de certos limites. Porque senão, nosso orgulho começa a falar mais alto
E a gente não quer precisar de forma alguma dos outros. E eu me basto e eu me estruturo para não precisar de ninguém. Gente, isso é bobeira. Isso é o nosso orgulho, tentando nos encastelar, tentando nos afastar das pessoas, né? E por quê? Porque frequentemente, junto às pessoas, elas vão nos ajudar. A gente vai ter que falar, obrigado, você me ajudou. Nossa, eu precisava tanto e você foi um anjo na minha vida, você foi a salvação naquele momento ali. Ó, muito obrigado, tal. Gente, isso faz que o amor flua, a gratidão flua. Assim como alguém pode chegar para a gente, Alexandre, olha, muito obrigado, não sei o quê, né? Então, às vezes a gente é essa pessoa que vai precisar, às vezes é alguém que está precisando, né? E isso é muito bom, porque isso faz com que a gente não se sinta onipotente, né? E os outros também não. Então faz com que a gente cultive a humildade, né? A humildade, a simplicidade. Eu sei que uma hora eu vou precisar dos outros. Então, vamos cuidar da relação, vamos cuidar, né, da gratidão, vamos construir os relacionamentos num clima de, né, de tranquilidade, de serenidade, né? Porque uma hora ou outra nós precisamos uns dos outros. Aí você criou uma barreira, você criou uma, né, uma distância, você criou uma dureza, uma coisa que depois a gente vai ter que quebrar, né? Então, o orgulho faz muito isso. Então, nós temos que vigiar para não deixar que esse tipo de coisa se estabeleça, né? Isso é fácil da gente cair nessas ciladas assim, sabe? É fácil da gente entrar por esses caminhos para tentar se proteger de tudo e de todos, para não precisar de ninguém, para não ter que pedir desculpa, para não ter que, entendeu? Né? E não, a gente tudo fica mais fácil quando a gente age com humildade, vamos dizer assim. Todos os problemas ficam mais simples de resolver. Ô, gente, desculpa aí, pisei na bola, ó, isso aqui foi falha minha, tal. Fica tranquilo aí, que desculpa aí, tá? Foi erro meu, mas já estamos corrigindo, tá? Né? A gente não tem que mostrar que é infalível, não tem que mostrar que é onipotente, porque nós não somos mesmo, né? Então não adianta a gente ficar carregando esses pesos inúteis, né? Perfeccionismo, tá? Ok, pessoal? Tá, continuando aqui, né? O ser humano é sociável, portador do instinto gregário para crescer no relacionamento com os demais, onde quer que se encontre. Sem tal enfrentamento, os seus valores são desconhecidos e suas resistências certamente são fracas, né? A gente pode se achar muito forte, a gente pode se achar que pode isso, que pode aquilo, que dá conta, pode julgar os outros. Ah, se fosse eu, não sei o quê, não tinha feito assim, né? Aí julga os outros, aí critica, né? Eu faria diferente, né? Mas é fácil a gente falar, né? Mas na convivência, ao sabor das circunstâncias, e a vida faz a gente vivenciar justamente aquilo que a gente criticou nos outros. A vida vai colocar a gente nas situações que a gente julgou os outros. Viu? Quem julga passa uns apuros danados depois, viu? Porque você está dizendo, quando você julga, né, e critica os outros pelas atitudes que tomaram, pelo erro, não sei, você está dizendo que você não faria isso. A vida fala assim, vamos ver então como é que você faria. Aí você acaba passando justamente pela situação. Você acaba caindo justamente naquilo que... Para exercitar, para exercitar a humildade, para quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Né? A vida vai sempre fazer isso. Né? Em cima dos nossos defeitos, ela vai, vai dar umas lapadas em nós para ver se a gente quebra aquela, né? Pagar com a língua, né, Leté? Para a gente quebrar o orgulho, né? Para a gente sair do salto alto, né? Aí você fica no salto alto, vem a vida, dá umas lapadas, para a gente sair do salto alto, né? Sair dessa atitude orgulhosa,
né? É como se a gente fosse melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Nós estamos tentando lidar com as nossas dificuldades, assim como os outros também, né? Estamos tentando nos melhorar, cada qual com seus problemas. Ainda mais em se tratando da reencarnação, aí que a gente não sabe mesmo o que, que a gente andou fazendo. Já devemos ter aprontado muito no passado. Aí hoje a gente vai ficar apontando os outros, vai ficar. Não faz sentido nenhum isso, né? Tá? Então a gente só vai realmente mostrando a força real, mostrando o amor real, mostrando a consciência real, mostrando a firmeza, a sustentação, o equilíbrio real ao sabor das provas, ao sabor da convivência, das situações no contato com os nossos irmãos, em contato com o sofrimento, em contato com os desafios existenciais. É só aí que a gente vai verificando a resistência que nós possuímos ou não. Entendeu? É só aí que a gente vai testando mesmo e vai percebendo os limites. Então, conviver com os outros é uma forma da gente também usar o termômetro, vamos dizer assim, para ver mais ou menos como é que está a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de paciência, de resistência, de equilíbrio, de perseverança, né? Então, em contato com as pessoas e com os grupos, a gente vai se conhecendo. Quem não convive, quem não se envolve, quem não se compromete, quem se afasta totalmente, quem se isola totalmente, vai perdendo essa possibilidade de se conhecer no sentido de testar, né? E através desses testes verificar o que precisa melhorar, né? Tem um momento de um certo retraimento, até uma proteção, né? Repensar, mas a gente não pode manter isso eternamente, né, pessoal? Tá? Em contato com o outro, eu me conheço muito, eu passo a me conhecer, tá? Através das situações que a vida é pródiga em criar, né? Situações, provas, dificuldades que fazem parte da vida e dos enfrentamentos que a gente precisa, tá? E aí, percebendo as fraquezas que a gente tem, em contato com os vícios, em contato com o poder, em contato com o dinheiro, em contato com qualquer coisa, vaidades, em contato. Aí eu vou percebendo, falo, puxa, eu nem imaginava que eu era tão assim, tendente a tal coisa. Eu achava que era só os outros, eu achava que, né? Mas aí surgiram situações na minha vida que me mostraram que, puxa vida, olha que área difícil é essa. Olha que área que eu tenho fragilidade, que eu nem imaginava que eu tinha fragilidade nessa área, nesse campo aqui, né? E agora eu tô vendo que eu tenho. Então, ok, tô me conhecendo numa dimensão que eu não me conhecia antes, né? É melhor a gente ter consciência, né, das fragilidades para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa aprender a resistir a certas situações, né? Mas isso é normal, né, pessoal? Isso não é uma questão assim, como é que a gente pode dizer? Ah, isso não devia estar acontecendo, isso não é. Não, isso é normal, faz parte da vida. A gente perceber as fragilidades, a gente cair, errar, se levantar, aprender, isso é o aprendizado, isso faz parte do nosso crescimento. Não é uma excepcionalidade na vida. A gente gostaria que fosse tudo certinho, né? Que a gente fosse fazendo tudo sem errar, sem errar, sem dar um tropeço, né? A gente gostaria de só acertar. Quem quer acertar aí? Todo mundo. "Ah". Quem quer errar aí? Ninguém, né? Então, né? Ninguém quer errar. Eu não estou fazendo apologia ao erro, estou dizendo que é natural, né? E que nós temos que aprender a dar risada de nós mesmos, das nossas mancadas, analisar, analisá-las, né?
e aprender com elas, né? Mas todo mundo quer acertar, né? Só que os erros fazem a gente cultivar a humildade. E como a gente sabe que ainda vai errar muito, porque nós ainda vamos ter que aprender muito, então é normal que a gente erre muito ainda. Então é muito importante a gente cultivar a humildade, né? O conhecimento da imortalidade conscientiza o ser para um comportamento ético elevado em relação ao seu próximo, tudo lhe fazendo conforme o padrão que lhe constitui ideal e que, por sua vez, gostaria de receber, né? Então, conhecimento da imortalidade, da lei de causa e efeito, da reencarnação, não é? Então, tudo isso, olha a importância desses conceitos. Eles vão nos conscientizando para uma atitude mais correta, com mais ética, né? Mais moralizada, mais equilibrada com relação ao nosso próximo, né? Não fazendo para o outro o que a gente não gostaria de receber do outro, não é? Então a gente acaba aplicando o que Jesus ensinou, né, para gente, que é um referencial bem interessante, né? Nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora que deve alcançar no processo evolutivo e de autoiluminação. Não, nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora, né? Que é a convivência, que é a ajuda mútua, que é nos ampararmos uns aos outros. Esse é o grande desafio, né? Por isso que Jesus falou, né? Na misericórdia, sede misericordiosos uns para com os outros, para obterdes a misericórdia de vosso Pai. Não é? Tendes misericórdia uns para com os outros. Sede misericordiosos uns para com os outros. Né? Por causa da humildade que a gente tem que cultivar, por causa da certeza que nós vamos errar muitas vezes ainda, o outro também vai. Então vamos ser misericordiosos uns para com os outros, né? Para que nós obtenhamos a misericórdia também. Né? Quando a gente age de forma muito dura, logo a nossa consciência já nos acusa, porque com o mesmo peso que a gente mediu os outros, se medirá para conosco também, a mesma medida. Então, quando você acusa o outro, quando você não tem misericórdia com o outro, a sua consciência logo, tchum, aí você já lembra daquilo que você já tinha feito de errado, e às vezes pior ou do mesmo jeito que a pessoa está fazendo. Né? Puxa vida, né? Aí a gente lembra por que Jesus falou, né? Quem de vós estiver de sem pecados, que atire a primeira pedra. Né? Então é justamente aí, né? Nenhum de nós tem condição de, de atirar as pedras, né? Então, nesse sentimento de solidariedade se encontra a meta desafiadora que deve alcançar no processo evolutivo de autoiluminação. Inclusive, né, aquilo que eu já falei para vocês, o grande desafio, espiritualmente falando, ao longo da nossa evolução, é virmos a ajudar a quem mais nos prejudicou. Esse é o grande desafio nosso, justamente aqui de fraternidade, de solidariedade. Essa é a grande meta, desafio para nós, né? Nós ajudarmos a quem mais nos tenha prejudicado. É assim que os espíritos verdadeiramente superiores mostram que são verdadeiramente superiores. Mostram que realmente aprenderam a lição, que estão aprendendo, que estão exercitando a capacidade de amar. Amar aquele que mais o prejudicou. Entendeu? Quando a gente vai alcançando alguma iminência, alguma condição mais destacada de evolução, a gente vai sentindo melhor, as coisas vão, a gente vai sentindo necessidade. O que que eu tenho agora para fazer?
que eu tenho agora para fazer? O que eu preciso fazer? Aí a gente vai sentir necessidade de ajudar aquelas pessoas que nos prejudicaram. É o próximo passo, né? Ajudar aqueles que nos prejudicaram. Então a gente vai, né, mudando o tipo de vínculo com as pessoas, vai transformando em vínculos de amor, onde antes era um vínculo de ódio. E mais do que isso, né, vai desfazendo mágoas com amor, vai desfazendo rancores com amor, que tenham sobrado, né, que tenham permanecido, vai desfazendo os resquícios que tenham ficado através do amor, né? Não estou dizendo que é fácil, pessoal. Estou dizendo que é o próximo passo, né? Entendeu? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Né? Certo, pessoal? Então, lógico que aqui na Terra a gente pode exercitar também, né? Tudo isso aqui, cada um vai estabelecendo o seu limite, cada um sabe até onde consegue, não, ninguém vai forçar ninguém a nada. É uma coisa íntima, eu estou só analisando com vocês aqui as possibilidades evolutivas que a gente tem, né? Mas é cada um que vai chegando às suas conclusões aí, né? Todo um esquema de projetos para tornar realidade se apresenta a partir do momento em que a sua existência física adquire sentido, significado e finalidade, que não se interrompem com a morte orgânica, no seu incessante fenômeno de transformações moleculares. Quer dizer, todo um projeto começa a se mostrar, né, com possibilidades de se tornar realidade, se apresenta a partir do momento em que a gente vai entendendo o sentido da vida, o sentido da vida física, material, o significado, a finalidade da existência, né? O que a gente veio fazer aqui na Terra? Qual que é o sentido da nossa vida? O que vocês vieram fazer aqui na Terra? Né? O que eu vim fazer aqui na Terra? Por que a gente está aqui? Não é? Para quê? Não é? Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para amar, para aprender a amar, para aprender a conviver. Qual é o sentido da dor, das perdas? Tudo isso é aprendizado. Tendo como finalidade evolução, melhoria, libertação, plenificação. Através do entendimento de como é, do que é viver, né? E o que é crescer, né? O que é evoluir. Então, aprender a amar, né? Tem um livro, Nossos Filhos São Espíritos, né? Do Hermínio Corrêa de Miranda, um escritor maravilhoso, né? Espírita. Tem várias obras importantes, né? Então esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, ele fala, né? De um estudo que foi feito de regressão, né? Em que muitas pessoas foram submetidas à regressão intrauterina e que se perguntou para o espírito, né, para aquele espírito que estava vindo, para aquela pessoa, né, que estava regredida ali, no caso, na gestação, né, mas vivenciando aquele momento da gestação, né, o que você está vindo fazer na Terra? Qual é o seu grande objetivo aqui na Terra? A grande maioria foi assim, aprender a amar. Esse é o meu grande objetivo, aprender a amar. Né? Aprender a amar. Aprender a conviver, né? Aprender a amar. Sair de mim para olhar o próximo, né? Conviver com o próximo e ajudar o próximo. Tá? Então, é isso, né, pessoal? É o grande objetivo, né? Então, esse projeto que vai se apresentando para nós, a vida infinita, a vida eterna
Somos indestrutíveis, somos imortais no sentido espiritual. E a vida física como uma passagem breve, né, transitória na nossa existência, né, nas várias encarnações que a gente já teve, né? Então ela ganha, ela tem um significado muito importante, transitório, mas muito importante, como experiência de vivência de amor, de libertação, de plenificação, de conscientização, mesmo na matéria, né? E a vida não termina com a morte, a vida continua, né? Paulo de Tarso falava que a vida era só uma, né? Mas a vida é só uma mesmo, né? As reencarnações são várias, mas a vida, nós nunca nos ausentamos da vida, né? Desde que fomos criados, nós nunca deixamos de viver, nós nunca nos ausentamos da vida. Mas nós tivemos inúmeras encarnações, né? Tivemos encarnações materiais, mas a vida é uma só, né? Nós somos criados para a eternidade. A vida continua, né? Certo? A visão imortalista enseja uma dilatação de objetos, objetivos, pessoal. A visão imortalista enseja uma dilatação de objetivos em relação à vida, pois que, logrado um patamar de valores e realizações, outro surge atraente, propiciando novos esforços que facultam o contínuo crescimento intelecto-moral do candidato decidido. Né? A visão imortal, né? Ela abre um panorama para a gente maravilhoso. Porque aquela ideia de, eu tô ficando velho, eu tô ficando doente, eu tô chegando no fim da vida, né? Tô chegando no fim da minha existência, e aquelas dúvidas todas, né? A respeito da morte, aqueles mitos todos, aquela coisa horrível, né? Sensação de vazio, de tristeza, né? E a partir dessa identificação com a vida imortal, com a continuidade da existência, a continuidade do trabalho, a continuidade do estudo, a continuidade da convivência, a continuidade do amor. Nossa Senhora, é outra coisa. Outra, não é? É outra energia, né? É outra energia, outra realidade. E não obstante, é a realidade, né? Então faz com que a vida material ela adquira um sentido totalmente diferente. E a morte também, um sentido totalmente diferente, né? E perde a característica de fim, né? E ganha a característica de mudança, de libertação, de transformação, de ampliação, inclusive, das possibilidades. Quem estava com dificuldade de andar aqui vai poder andar lá. Quem estava com dificuldade de enxergar aqui vai poder enxergar lá. Quem estava com dificuldade de trabalhar aqui vai poder trabalhar lá. Né? Quem estava solitário aqui vai poder estar com outras pessoas lá. Então a vida se apresenta toda convidativa. Lógico que no momento certo, nós não vamos buscar a morte antecipadamente, né? Na hora certa, devemos querer viver, amar a vida e lutarmos pela vida, mas na hora certa, né? Podemos ser chamados aí para a continuidade lá no plano espiritual, né? Vão escalar a gente lá pro jogo de futebol lá do plano espiritual. A gente tá escalado lá para sábado. Tá bem que eu não jogo futebol, né? Mas é brincadeira, né? O pessoal fala, você tá escalado pro jogo lá no plano espiritual. Ai, ai. A Lourdes, que bom, não vou usar óculos lá. Pode ser que você use, se você estiver muito acostumada com óculos, aí pode ser que você queira manter esse adorno aí. Ai, ai, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar. A gente tá quase acabando aqui, pessoal. Então é importante que tudo vai poder continuar, melhorar, se ampliar. É maravilhoso isso,
né? A vida se apresenta muito convidativa para a gente, né? Questões e circunstâncias afligentes que se apresentam no contexto social como relevantes e que respondem por incontáveis conflitos geradores de infelicidade cedem espaço a legítimas aspirações de plenitude. Olha que é importante e que é atual isso, né? Questões e circunstâncias afligentes que geram aflição em nós, questões e circunstâncias afligentes que se apresentam no contexto social como relevantes, como muito importantes, como coisas realmente que chamam a atenção, né? E que respondem por incontáveis conflitos geradores de infelicidade, né? Então é bem atual isso aqui, né? As pessoas estão aflitas, oh, meu Deus, como é que vai ser? Não sei o quê, né? Todo mundo aflito, todo mundo desesperado, todo mundo, né? E que pode gerar muitos conflitos e infelicidade dentro de nós, né? Essa aflição, esses conflitos, angústia, desesperança, né? Vão cedendo espaço a legítimas aspirações de plenitude. Conforme a gente vai buscando as coisas legítimas, tudo que tem sabor de eternidade. Quando o mundo parece convulsionar, quando o planeta parece chacoalhar, né? Quando todas as estruturas parecem abaladas, voltemo-nos para nós, né? Para as legítimas aspirações de plenitude. Busquemos aquilo que tem sabor de eternidade. Busquemos tudo o que é permanente. E não fiquemos tão presos ao que é passageiro, porque tudo vai passar. Tudo vai se transformar. Tudo vai mudar. E só o amor permanecerá. Só a verdade permanecerá. A nossa evolução vai continuar. O planeta vai melhorar. Não agora exatamente, mas tudo vai mudar para melhor. Só que nós precisamos, o modo da gente se agarrar, o modo da gente se proteger, o modo da gente manter o equilíbrio é buscar tudo o que tem sabor de eternidade. Vamos trabalhar pelo espírito imortal. Ah, mas eu não posso mudar tal coisa aqui no presente. Eu não posso, tem alguma coisa ruim que está acontecendo na minha cidade, ou no Brasil, ou no mundo, e eu não tenho poder de mudar isso. Mas eu posso mudar a minha vibração naquele momento, através de uma prece, através de uma leitura. Isso não é se alienar. Isto é buscar a essência da vida. Isso é buscar a âncora de manutenção do equilíbrio, da, da, da estabilidade nossa perante o mundo convulsionando, os desesperos, ansiedades, angústias. E você está lá, tá tranquilo, equilibrado, porque está baseando o seu comportamento, a sua emoção, o seu sentimento naquilo que não é o que está convulsionando ali. É aquilo que é o futuro da humanidade. Você está focalizando naquilo que é uma construção para o futuro, né? Você está se posicionando diante daquilo que é o que vai permanecer. Depois dessas mudanças todas e transformações todas, né? Marido, após a morte encontrarei meus parentes? Pode encontrar. Alguns deles, sim. Pode encontrar, sim. Tá? Ok. Vai continuando, né? Pra gente terminar. Né? Cedem espaço, né? Aquelas preocupações, aflições, aquilo tudo, né? Do momento, né? Cedem espaço a legítimas aspirações de plenitude.
que se colocam acima das questiúnculas, das coisas pequenininhas, cuja importância é-lhes atribuída em razão de não passarem de frivolidades, desperdícios de tempo e de emoção. Olha que importante, não é? Vocês estão entendendo? Porque as coisas têm o valor que a gente dá a elas, a emoção que a gente gastar com elas, a importância que a gente está dando para elas. E às vezes as questões são questiúnculas, que a gente acaba dando muita importância. Mas elas vão se resolver de um jeito ou de outro, vão passar, vão se transformar. Outras questões virão, outros problemas virão. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica gastando tempo, emoção, energia com elas. Muita energia, muita emoção, saúde, equilíbrio mental, equilíbrio emocional. Ai, ai, né? Né, pessoal? Então, quando a gente vê que a gente está se desequilibrando muito em função de determinada coisa ou assunto, vamos cortar isso, vamos tomar mais distância disso. Senão você vai se envolvendo muito, passa a ficar muito identificado com aqui e agora, muito identificado com a lama dos problemas humanos que não nos faz bem, nem sendo que a gente pode se identificar com a luz do ser humano, com o lado luz da vida. Por que que a gente vai ficar manuseando a lama, o charco, né, dos detritos humanos? Se a gente pode analisar livros maravilhosos, a gente pode, né, se alimentar de conteúdos altamente positivos e que nos ajudam a nos equilibrar, né? Desse eu falo, também preciso disso, como vocês. Tem coisas às vezes que eu começo a me envolver, tem coisa, aquilo começa a me dar tosse, começa a me dar, me abala o corpo, me abala a emoção, eu percebo, opa, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui não tá legal, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, a energia que tá correndo aqui não tá boa, então deixa eu me desligar disso aqui, né? Tá? Isto porque a certeza da causalidade divina e da sua justiça faculta uma real conscientização de conteúdos em favor do próprio futuro, que tem começo desde então. Não é? Então, quando a gente começa a lembrar da justiça divina, dos espíritos estão trabalhando, o planeta Terra não está à deriva, né? Deus está trabalhando, Jesus, a espiritualidade, né? Os representantes do sistema solar, todos aqueles almas poderosas, almas sábias e benevolentes estão guiando os rumos do nosso planeta. E todas as bobagens que a gente fizer aqui no planeta, todos os erros cometidos, a gente faz, vai ter que desfazer, vai ter que mudar, vai ter que aprimorar, seja pelo amor, seja pela dor, né? Então tudo vai se transformar. Nós não precisamos ficar gastando muita energia com isso, né? Porque se o outro estiver errando muito, ele vai ter que arcar com os erros dele. E a justiça divina não falha nunca, né? Mas eu tenho que olhar o que eu estou errando, o que eu estou fazendo que eu poderia estar fazendo diferente, né? E a gente fica gastando muito com o outro, né? Não, porque o outro está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Mas vamos olhar para a gente. O outro ele vai ter que lidar, vai ter que dar conta daquilo que ele está fazendo, né? Mas nós também, né? Só falta aqui, deixa eu ver, um, dois, três, só mais três aqui a gente já termina. O conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Estão vendo? Né? Quer dizer, o conhecimento, esse conhecimento elevado da destinação da Terra, da justiça divina, tudo isso vem em nosso amparo.
Se você está desanimando, você está ficando aflito, não precisa, porque está tudo certo. A vida está andando. Tudo que fizermos errado, nós vamos ter que refazer. E pode demorar 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, mas a vida vai continuar evoluindo. Vai passar por momentos de crise, mas vai continuar, não é? Então, o que precisamos nos concentrar é amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Cultivar os conceitos elevados, verdadeiros, essenciais à nossa felicidade. Não importa se estão errando conosco, o que importa é que a gente não erre com as pessoas ao máximo possível, né? O que importa é que a gente faça o bem. Nós estamos aqui hoje na Terra, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui encarnado. E a Terra vai ficar aqui com seus conflitos, e aí eu é que vou ser avaliado no que eu fiz da minha vida, né? Então o que importa mais para mim aqui é o que eu faço, né? O que importa aqui para mim é o que eu estou fazendo, né? Isso é o que diz mais imediatamente respeito a mim mesmo, né? A minha vida, né? Então isso é muito importante, né? Allan Kardec, só para terminar, Allan Kardec, preocupado com a questão em torno da felicidade, indagou aos nobres mentores qual a forma de enfocá-la, né, a respeito da felicidade. E eles responderam conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, aqui que está a grande questão. Né? Avaliar a nós mesmos. Quando nós estivermos a ponto de acusar, a ponto de nos desesperar, de nos afligir, voltemos-nos para nós e vamos nos conhecer, porque isso é o que mais nos importa. Eu posso não ter poder de mudar fora, mas eu posso mudar dentro. É o que está no meu poder. Se eu não fizer isso, como é que eu vou querer mudar o mundo se eu não estou conseguindo nem mudar o meu mundo? Não é? Faz sentido? Não é? Então eu tenho que partir do meu mundo primeiro, né? Se eu quiser mudar o mundo algum dia, né? Eu tenho que partir do meu mundo, né? Senão vai ser sempre uma transferência. Eu estou transferindo para o mundo aquilo que eu não estou fazendo por mim. Né? Estou querendo que o mundo seja uma coisa que eu não estou sendo para mim. Eu posso ser o grande benfeitor da minha vida, do meu interior, dos meus conflitos, né? Tá? Ok, pessoal, já estamos na hora então, né? Vamos finalizar por hoje. Vamos fazer a nossa prece, né? Para nos despedirmos, agradecendo toda a ajuda que tivemos, que temos tido, para vencermos as nossas dificuldades, Senhor, para vencermos os nossos desafios, para superarmos os impedimentos dentro de nós, ampliarmos o nosso universo íntimo, ampliarmos as nossas concepções, sairmos dos limites autoimpostos a nós mesmos, que nos encarceram, que nos limitam, que nos bloqueiam, que nos impedem, dificultam de expandirmos o amor, de expandirmos o conhecimento, de expandirmos a nossa vida, a nossa vivência em relação às pessoas, em relação à própria vida que nos cerca. Então, isso é que nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a superarmos essas limitações, essas barreiras autoimpostas, a desfazermos bloqueios, a deixarmos o amor extravasar dos nossos corações, nos permitirmos amar verdadeiramente, nos permitirmos irradiar coisas boas para as pessoas, para aliviar um pouco o sofrimento ao nosso redor, para auxiliar as pessoas ao nosso redor.
para fortalecê-las na medida em que nós vamos nos fortalecendo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz, na tua luz e no teu amor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. Amanhã a gente está de volta aqui com os Missionários da Luz, né? O livro Missionários da Luz, de André Luiz, né? Às 20 horas, tá bom? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal.